O CPC 47 fornece uma estrutura que substitui as orientações existentes sobre receita. Nessa nova norma, é estabelecido vários documentos que tratam da receita, de modo que sua forma de reconhecimento, que antes era previsto em diversos pronunciamentos, seja abordado em uma única norma. O princípio básico desse pronunciamento consiste em que a receita precisa ser reconhecida quando ocorre a transferência de controle do produto ou da prestação de serviço para o cliente. A entidade deve considerar os termos do contrato e todos os fatos e circunstâncias ao aplicar esse procedimento. A receita é um dos itens mais importantes de uma demonstração financeira da entidade. Assim, as exigências de divulgação vidas à atualização da norma ajudam os usuários a entender os montantes de características que envolvem receitas e fluxos de caixa. Em 2012, o CPC emitiu o CPC 30 de receitas, utilizando a IAS 18 como base. Porém, em 2014, o IASB, junto com a FASB, emitiu uma nova norma a respeito do reconhecimento de receitas, que seria oficialmente a IFRS 15, que passou a ser utilizada em 2018. Ela é dividida em 5 fases. A primeira, identificação do contrato. A segunda, identificar as obrigações do contrato. A terceira, determinação do preço da transação. Quarta, alocar o preço da transação. E a quinta, o reconhecimento da receita. Quando aplicar o IFRS 15? A nova norma aplica-se a contratos de entregas de bem ou serviços para o cliente, exceto quando tais contratos envolvem contratos de arrendamento, contratos de seguros, instrumentos financeiros e outros contratos diretos ou obrigações, trocas não monetárias entre entidades da mesma linha de negócio, direitos ou obrigações que estão na mira de determinados pronunciamentos sobre os instrumentos financeiros. Nós vamos tratar também sobre os custos do contrato. O custo incremental são os custos em que a entidade obtém um contrato com o cliente que ela não teria incorrido, apenas se o contrato não tivesse sido obtido. Um exemplo seria a comissão de vendas. Vale acrescentar que, independentemente da obtenção do contrato, eles devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, a menos que esses custos sejam expressamente cobráveis do cliente. Quando tratamos do custo para cumprir o contrato, os custos incorridos no desempenho do contrato com o cliente que não estiverem dentro do alcance de um outro pronunciamento, a entidade deve reconhecer o ativo a partir dos custos incorridos para cumprir o contrato. Um exemplo de outro pronunciamento seria o CPC 16, que vai tratar sobre os estoques. Modificação de contrato. É uma variação ou alteração no alcance ou no preço, sendo aprovado por ambas as partes do contrato, gerando assim direitos e obrigações. As partes podem concordar em modificar o serviço ou o preço. Caso isso ocorra, a entidade deve verificar se a modificação gera um novo contrato ou se já é um contrato existente. Bom, eu irei citar como funciona a divulgação e apresentação de acordo com o CPC 47. A divulgação, ela tem como objetivo que a entidade divulgue informações para fazer com que os usuários das demonstrações contábeis entendam a natureza da conta, o valor, a época, a incerteza das receitas e os fluxos de caixa. Essas informações, elas precisam ser baseadas nos contratos com os clientes, para chegar nesse objetivo que a entidade tem. Então, assim, ela precisa divulgar algumas informações qualitativas e quantitativas de alguns itens, como, por exemplo, os contratos com os clientes, o montante de receita que foi incluída no saldo inicial dos passivos, explicar como as obrigações se relacionam com a época do pagamento, o efeito que esses fatores têm nos saldos do ativo e do passivo, entre outros critérios. Para que a entidade pudesse seguir as normas contábeis, foi levantado dois tipos de abordagem de transição para que as empresas pudessem seguir conforme CPC, sendo elas a abordagem retrospectiva e a abordagem do efeito cumulativo. Para a abordagem retrospectiva, a entidade deve aplicar de 1 a 4 expedientes práticos, esses que analisam os contratos anteriores à norma e devem ser apresentados de forma consistente para todos os períodos. Também deve fornecer divulgações sobre as opções que tomou. Para a abordagem de efeito cumulativo, a entidade pode adotar a nova norma na data da aplicação inicial, ajustando os lucros acumulados. Se a entidade optar por essa abordagem, ela deve divulgar na sua demonstração financeira como é afetada na aplicação da nova norma, juntamente com a explicação de mudanças significativas.